Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações: por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Aplauda o Senhor pela sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao teu santo nome pela tua doce palavra, que nos revela a vida, que nos revela a tua presença, que nos revela a tua vontade. Nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos por esta hora, por esta oportunidade, por esse momento de termos a tua palavra. Fala conosco, fala comigo, fala com cada um que está aqui, Deus, segundo a tua vontade, o teu querer, para que se opere o teu propósito em nossas vidas. É a minha oração, é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Eu gostaria de perguntar uma coisa: pode existir alguém na vida que nasceu sem ter um propósito? Será que existe alguém que, mesmo que fruto de um ato criminoso, como um estupro, que se gera uma criança e essa criança vem ao mundo e ela nasce, será que podemos dizer que não há propósito na vida desta criança, não há propósito na vida dessa pessoa? Não há uma identidade de vida para com uma pessoa dessa natureza, desse sentido? Eu creio que não. Eu creio que não há ninguém sem sentido na vida. Não posso acreditar que a sua vida você diga: não tenho objetivos para viver. Por que viver? Se eu partir agora, se eu morrer agora, está tudo bem, está tudo certo, ok, está tudo legal. Há uma dificuldade nessa declaração, há uma dificuldade nesse posicionamento. Por quê? Porque até mesmo para uma pessoa em especial,
a palavra de Deus disse que havia propósito. A palavra de Deus revela em João, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. O verso de número 12. O verso de número 12. Jesus está orando. Nesse capítulo, Jesus está fazendo uma oração. E Jesus está falando com o Pai sobre todas as coisas, sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre o seu trabalho, sobre o seu coração. Quando chega no verso de número 12, ele fala: estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser quem? Senão o filho da perdição. Para quê? Para que se cumprisse a Escritura. Ele está se referindo a Judas. Ele está falando sobre o fim de Judas. Até Judas, em sua história, na revelação da sua pessoa, havia um propósito. Nenhum dos que me destes, Pai, se perdeu, a não ser aquele a quem já estava identificado que seria maldição. Talvez você possa pensar: então Deus criou Judas com esta finalidade? Responde comigo: não. A palavra de Deus declara: Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então há uma linha tênue que nós precisamos entender entre ter um propósito e estar no propósito. Ter um propósito e estar no propósito. Ter um propósito é ser identificado no projeto de Deus. É ser identificado no plano de Deus, na administração de Deus. Estar no propósito é estar vivendo para o cumprimento do propósito de Deus. Judas, ele teve essa dificuldade. Ele teve a dificuldade de compreender isso. Ele entendeu que tinha um propósito, mas ele não conseguiu ficar, manter-se, caminhar, existir no propósito, ou para o propósito que Deus havia preparado, que Deus havia sonhado. Poderá existir alguém que tenha nascido sem ter um propósito? Todos nós nascemos, preste atenção, todos nós nascemos sem compreendermos a excelência do dom da vida. Todos nós nascemos sem compreender a excelência do dom da vida. Nascemos, pode-se dizer, de uma certa forma, nascemos cegos espiritualmente. Nascemos cegos espiritualmente para o que é determinado para nós, para o que foi projetado para nós. E por causa disso, por causa dessa questão, nós caminhamos, eu digo humanidade, caminhamos como ovelhas para o matadouro, sem saber que está se fazendo isso. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, declara-nos uma palavra sobremaneira, declara-nos uma palavra sobrenatural. Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28.
Então disse Deus: façamos o homem. Façamos o homem como? Façamos o homem como? À nossa imagem. Façamos o homem à nossa semelhança. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria algo excelente, algo sem comparação no universo. Nada no universo se compara a você. Você é obra-prima de Deus, de uma maneira incalculável na nossa consciência tão limitada. Então disse Deus: façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. O homem foi produzido, edificado, projetado para ser semelhante a Deus. Acho que você não entendeu isso. O homem foi projetado para ser semelhante a Deus. Quem gosta de ver coisas bonitas? É maravilhoso, não é? Não é? Mas podemos projetar alguma coisa bonita da natureza? Tem como fazer isso? Podemos lançar, só para mostrarmos alguma coisa sobre o trabalho de Deus, o projeto de Deus, a obra de Deus. Talvez você já tenha olhado desta forma à sua volta. Talvez você já tenha observado as coisas à sua volta. Talvez você já tenha até elogiado Deus. Até elogiado Deus. Eu tenho um privilégio muito grande. Eu tenho um privilégio muito grande. Que quando eu saio da minha casa, conforme o horário, de manhãzinha ou à tardezinha, eu ouço um canto de pássaros tremendo, que estão nas árvores. E várias vezes eu já parei para saborear aquele som. O que Deus fez é grande demais. As coisas que Deus operou são grandes demais. As coisas que Deus trouxe à existência são grandes demais. Quem gosta de ver coisas bonitas, olha para a natureza, olha para os pássaros, olha para os animais, e você vai saborear a grandeza do poder de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Mas nada disso se compara a você. Nada disso se compara a você, porque você foi feito à imagem do Criador, à semelhança do Criador, para se parecer com o Criador, para ser semelhante ao Criador. Tudo o que podemos ver, tudo o que podemos contemplar, é uma imagem parca do que você é na essência do que foi criado. Sabe o que acontece? O que acontece é que todos nós nascemos sem compreendermos isso. Nós não compreendemos isso. Não compreendemos. Romanos, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, nos traz uma revelação muito forte. Está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Essa é uma revelação dura, porque nós estamos falando que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Devo pensar que Deus é esse ser que acabamos de ler agora, que acabamos de conhecer agora? Não, eu preciso entender, eu preciso pensar que o pecado entrou no mundo.
Romanos ainda, capítulo 5, o versículo 12, vai nos trazer uma revelação sobre isso. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a morte, ela trouxe consigo a cegueira espiritual. Ela impede o homem, quando ele nasce, quando ele começa a crescer, a compreender, a entender a excelência do dom da vida que foi projetado na vida humana. E o homem caminha sem saber dessas coisas. Ele cresce, ele aprende matemática, 2 mais 2 e 3 vezes 3, e ele aprende sobre ciência, e ele vai para a faculdade. E ele sai com um diploma em suas mãos, e ele sai tão confiante, ele sai tão poderoso, ele sai tendo aprendido que Deus é ele. Ele sai sendo o cara, sendo a pessoa. Ele sai entendendo que ele é espetacular, que ele é sensacional, do jeito que ele é. Cego, miserável, desgraçado, pobre e nu, como está escrito em Apocalipse. Sem compreender que não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, que todos a uma se fizeram inúteis, se extraviaram, perderam a glória de Deus. Perderam a glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 declara: todos pecaram e estão destituídos, estão separados da glória de Deus. E o homem nasce, e ele começa a crescer, e ele começa a conhecer sobre a vida, ele começa a experimentar sobre a vida, e ele começa a estudar algumas coisas, e porque estuda algumas coisas, ele chega à conclusão que ele tem que viver a sua vida, conquistar o máximo que ele pode, porque ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. E você pergunta para ele: e depois da morte? E depois da morte? O que você pensava antes de conhecer a Jesus sobre a vida do homem após a morte? O que você pensava sobre a existência humana quando os olhos se fecham para esta vida temporal? Esse homem sábio, esse homem formado, esse homem PhD, esse prêmio Nobel da Paz, ele muitas vezes vai dizer: quando a gente morre, acaba. Morreu, está morto. E ele declara isso porque ele é cego espiritualmente. E ele não consegue entender que há uma porta para sair dessa prisão. Ele não consegue, porque ele tenta achar essa porta pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho, pela sua maneira de ser, de tratar, de cuidar das pessoas, pela sua maneira de existir. Ele quer resolver o seu problema, mas só existe um milagre para dar solução à vida do ser humano: é Deus. Só existe um milagre. Esse milagre é Deus. Nós lemos um texto das Escrituras Sagradas. Nós lemos que Jesus chegou em sua casa em Cafarnaum. E nós lemos que uma multidão se aglomerou para ouvir Jesus. Para ouvir Jesus? Creio que não. Creio que os que estavam ali já tinham ouvido falar que Jesus fazia coisas, que Jesus curava cegos, que Jesus multiplicava pães, que Jesus operava coisas que ninguém fazia, e todos queriam ver Jesus fazer alguma coisa a mais.
até que chegou um homem sendo transportado, um paralítico, e é colocado diante de Jesus. E é colocado diante de Jesus. E quando Jesus olha para aquele paralítico, o que Jesus vê? Se você estivesse ali, o que você teria visto? Responde comigo: um paralítico. É o que está escrito em Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 2. Verso 4: não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente, o paralítico. Mas aí Jesus fala uma coisa para ele: perdoados estão os teus pecados. E os que estavam ali assentados começaram a se perturbar dentro de suas almas. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Porque aqueles homens que estavam ali viram o quê? Viram um paralítico, viram um doente, e não podiam compreender o que Jesus estava vendo. Jesus não estava olhando para um paralítico, Jesus estava olhando para alguém cego, pobre, miserável, desgraçado e nu. Jesus estava olhando para alguém que não era justo, que não era bom, que não era correto, que não era verdadeiro. Jesus estava olhando para alguém em quem pesava a sentença da morte. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e morrerão. Jesus estava olhando para alguém que tinha uma sentença sobre a vida dele, uma sentença eterna. Jesus não olhava para o temporal, Jesus olhava para o eterno. Jesus olhou para aquele homem e contemplou que a eternidade reservava a separação eterna de Deus para aquela vida. Então Jesus faz o quê? Filho, perdoados estão os teus pecados. Volta para a excelência do que você foi criado. Volta a existir para a excelência do que você foi projetado, para ser semelhante a Deus, para ser semelhante ao Pai, para viver eternamente. Jesus olhou para aquele homem e Jesus entendeu, Jesus viu, Jesus contemplou a eternidade daquele homem. Muitas vezes nós fazemos assim também na nossa vida. Olhamos para os paralíticos do dia a dia, oramos para os mendigos, olhamos para os políticos, e nós fazemos muitas vezes como aqueles escribas, aqueles fariseus, e pensamos em nosso coração: esse aí Deus não vai perdoar nunca. Esse aí merece o fogo do inferno. Esse aí eu não sei ainda porque que Deus já não mandou ele lá para aquele lugarzinho queimar. Nós estamos fechando os nossos olhos para uma realidade eterna, uma realidade que foi projetada no coração de Deus, que nasceu no coração de Deus. Filhos semelhantes a Jesus, filhos semelhantes a Jesus, aqueles que dantes conheceu, também os predestinou para serem semelhantes, iguais ao seu Filho Jesus Cristo. É o que está escrito em Romanos.
assim que Deus nos criou no princípio. Quando Gênesis 1:26, Ele formou e criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele não queria que o homem se desviasse do seu caminho, mas o homem se desviou do seu caminho. Então Deus envia Jesus para resgatar esse homem, para retornar à excelência do dom da vida. As pessoas não compreendem que estão caminhando para a morte eterna. As pessoas não entendem que estão caminhando desta forma. João capítulo 9 fala de um milagre, fala de um homem cego, e Jesus pergunta para ele: o que queres? E o cego diz: eu quero ver. Jesus compreendia a alma daquele homem. Os discípulos à sua volta compreendiam que estava ali um homem cego. Deus diz para ele: filho, teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. A maneira que eu olho à minha volta, a maneira que eu entendo o mundo que eu estou vivendo, vai revelar se eu estou no propósito, ou se eu apenas compreendi o propósito. Você está aqui porque você entendeu o propósito de Deus em Jesus, te salvar, amém? Mas você continua aqui e precisa compreender que nós precisamos estar no propósito de Deus. E estar no propósito de Deus é olhar para as pessoas à nossa volta e não ver simplesmente a cegueira, não ver simplesmente que não andam ou que não falam, não ver simplesmente que são adúlteros, que são mentirosos. A nossa meta, o nosso desafio, a nossa condição em Cristo Jesus é entendermos o propósito eterno de Deus para a vida humana, para o ser humano, para aquilo que Deus quer manifestar, aquilo que Deus quer revelar. Jeremias 11:29 vai falar o que Deus revela: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós, planos de bom, não de mal, para vos dar um fim que desejais. Quem quer coisa ruim para a sua vida, que levanta a mão. Nenhuma mão vai se levantar. Quem quer coisas boas para a sua vida, levanta a mão. Deus disse: eu sei que planos que eu tenho a respeito de vós, para vos dar o fim que desejais. Quem não quer ir para o céu? Quem quer ir para o inferno? Alguém que diz: eu não me importo de ir para o inferno, é alguém que está cego, que não compreendeu a excelência do dom da vida e não entendeu a condenação eterna. Não é difícil resolver essa questão. Se você nos ouve e você pensa assim, se você pensa dessa maneira: não tem problema de ir para o inferno não, acenda o gás, vai no fogão, acenda o gás e coloca a tua mão lá em cima. Isso não é nada comparado com a vida eterna sem Deus. A angústia, o sofrimento de alguém que viverá eternamente, existirá eternamente sem Deus, é uma dor indescritível. Alguém que diz: não me importo de ir para o inferno, é alguém que não entendeu a excelência da vida, é alguém que não compreendeu ainda o Gênesis 1:26, que foi criado desde o princípio para ser excelência de um ser,
para ser a revelação do Deus soberano, do Deus majestoso, do Deus sobrenatural. Quando Jesus chega em João 9 para aquele cego, Jesus está se aproximando e os discípulos perguntam: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? Os discípulos veem a situação, não conseguem compreender algo infinitamente maior para se desfrutar em Deus. Mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que nós vivemos, nós existimos por um propósito. Você existe, você foi criado, você foi chamado à existência por um propósito, para revelar a glória de Deus. É por isso que Deus te fez semelhante a Ele, porque quem quer que te conheça precisa glorificar a Deus. Eu sei que Deus existe. Por quê? Porque eu vejo isso na irmã Elsa. Eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus existe. Por quê? Porque eu vejo isso no meu marido, na minha esposa. Eu sei que Deus existe. Quando eu olho para o meu filho, é impossível Deus não existir. Você foi chamado, você foi projetado para revelar a excelência da vida em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus. Mas você tem compreendido isso? Eu tenho compreendido isso, porque a minha incompreensão dessas coisas vai fazer com que eu não me importe de revelar a Deus na minha vida. Por não compreender isso, eu não me importo se as pessoas estão pensando mal das coisas que eu falo, das brincadeiras que eu faço, das atitudes que eu tomo, dos vícios que eu tenho. Mas se eu compreender que eu fui criado com um propósito de excelência para revelar Deus através de mim, eu vou ser muito mais zeloso. Eu vou dar muito mais valor ao amor verdadeiro. Eu vou dar muito mais valor ao companheirismo verdadeiro. Eu vou dar muito mais valor à fidelidade verdadeira. Eu vou dar muito mais valor a ser do que a ter. Se eu compreender o propósito em Deus que eu fui criado, você compreende o propósito pelo qual você foi criado. E o que você pode fazer para revelar esse propósito na sua vida? O que você pode, que tipo de atitude eu posso tomar, você pode tomar, você deve tomar para revelar Deus na sua vida? Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus quer ser revelado através de você. Você precisa compreender isso. Você precisa entender isso. Sabe por quê que eu preciso evitar certas coisas? Mas não tem problema nenhum isso aqui. Não tem. Mas revela Deus na sua vida. Quem te conhecer vai ver essas coisas e vai compreender Deus na sua vida, ou vai te olhar como qualquer ser humano que nasceu sem a compreensão da excelência do dom da vida. A palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração hoje, é: você foi criado para ser excelente. Você foi criado para viver de maneira excelente. Quando eu digo viver de maneira excelente, não é ter a conta do banco especial, o cartão de crédito chamado sem limite. Não. Eu estou dizendo para você ser uma pessoa
que revela a presença de Deus. Nesse novo tempo, nós estamos estudando sobre vivermos a nossa vida, sobre irmos, sobre indo revelando Deus na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de relacionarmos com os amigos, com as pessoas mais íntimas, seja os parentes mais chegados, seja o marido, a esposa, seja os filhos, seja o noivo, seja a noiva. Eu tenho revelado Deus na minha excelência de vida como namorado, como noivo, como marido, como esposa, como pai, como filho, como patrão, como empregado. Meu patrão pode olhar para mim, eu vejo Deus na vida desse cidadão. Eu vejo Deus na vida desse cidadão. Você entendeu o propósito de Deus, que é salvar o ser humano, mas você entendeu o que é estar no propósito de Deus? Estar no propósito de Deus é viver a vida de Deus.